Nessa aula eu vou te ensinar várias formas de como realizar conversões de unidade. E além disso, te explicar a diferença entre grandeza, unidade, escala e prefixos, que são conhecimentos muito úteis no início dos estudos em física. Então bora lá? Tululu. Olá, humano, professor Marquinhos aqui. Hoje vamos resolver o exercício número 1 do livro Os Fundamentos da Física, volume 1, que é essa parte inicial de mecânica, cinemática. Caso esse seja o primeiro vídeo do canal que você está assistindo, saiba que estamos resolvendo todos os exercícios desse volume e também do volume 2 e do volume 3. Então, se tiver interesse, os links estão na descrição. Aproveita que tem muitos exercícios para a gente fazer. Você já deve saber que no nosso universo existem vários tipos de fenômenos naturais. Para a gente conseguir estudar e descrever esses fenômenos, precisamos primeiro aprender a como mensurar eles, ou seja, medir eles de alguma forma. Tudo que existe no nosso universo possui características intrínsecas, ou seja, propriedades que pertencem a ela por natureza. A massa, por exemplo, é algo que pertence a todos os objetos. Tudo que você consegue ver ou sentir possui uma determinada massa. Existe também outra propriedade chamada energia. Você também já deve ter ouvido falar em carga elétrica. Então, para a gente conseguir descrever e estudar esses fenômenos naturais, a gente precisa também aprender a mensurar, medir e quantificar essas características intrínsecas, a energia, a massa, o comprimento. Todas essas coisas são características dos objetos, faz parte dos fenômenos físicos. E demos um nome para elas, de grandezas físicas. São, na verdade, nomes que demos para a quantidade de coisas que vimos naturalmente surgir desses fenômenos físicos. E agora a gente precisa aprender a quantificar essas quantidades, né? Ou seja, o quanto de energia, o quanto de massa, o quanto de comprimento. E para isso surgem as unidades. Temos, por exemplo, o joule para energia, temos quilograma para massa, temos metro para comprimento e por aí vai. Nessa tabela, por exemplo, temos as 7 principais grandezas e suas respectivas unidades, que determina o que a gente chama de Sistema Internacional de Unidade, que é um padrão adotado internacionalmente para a gente estudar física e descrever os fenômenos naturais. Então perceba que a gente tem o comprimento e a unidade é metro, grandeza tempo, a unidade é segundo, massa quilograma, corrente elétrica ampere, temperatura Kelvin, quantidade de matéria é mol e intensidade luminosa é candela. Perceba que eu citei Joule anteriormente e não tem Joule aqui como unidade padrão, né? E nem energia, porque essas grandezas e essas outras unidades são todas derivadas dessas 7 aqui. É uma combinação das grandezas e das unidades que estão aqui nessa tabela. Como eu comentei, a unidade ela vem para a gente conseguir quantificar as coisas. E para a gente quantificar, precisamos sempre de um referencial, de uma unidade padrão, de uma medida padrão, para a gente conseguir medir as outras coisas a partir dela. Então, por exemplo, a grandeza comprimento, no passado, né, para definir o quanto que era 1 metro, já foi considerado o tamanho do braço de um rei, por exemplo. Então, o braço do rei tem 1 metro. Aí, a partir daquela medida, a gente fazia todas as outras medidas. Então, por exemplo, a minha casa tem 5 metros de comprimento. Então, significa que tinha o tamanho de 5 braços do rei. Né? Mas isso causa inconsistência, porque os reis, né, apesar de às vezes demorar muito tempo, eles eram trocados. Né? As pessoas morriam e as pessoas também possuem braços de medidas diferentes. Então não dá para usar o braço de alguém numa boa medida. Como eu disse, a gente precisa de um referencial e esse referencial ele precisa ser fixo. Todo mundo tem que fazer aquela mesma medição para fazer sentido, para manter a estabilidade da medida. Então, nesse caso, como resolvemos isso? Né? A partir da década de 60, se eu não me engano, os físicos lá, vários cientistas se juntaram e eles chegaram numa conclusão, né, que a definição
do metro seria definido como o espaço percorrido pela luz no vácuo em uma fração de 1 sobre a velocidade da luz segundos. E por que que isso aqui é interessante para a gente? Porque, veja, ele usa aqui somente a constante da velocidade da luz, que é algo que a gente já conhece muito bem. E a velocidade da luz no vácuo não muda. Então é uma boa medida padrão para a gente. E por sua vez, a gente tem a medida da unidade de segundo aqui embaixo, que equivale a esse número gigante, né? 9 bilhões aqui, ó, de transições de energia de um átomo de césio, porque um decaimento radioativo do césio demora milhares de anos. Então é um bom referencial, um bom padrão para a gente seguir, porque são coisas que não se alteram. A velocidade da luz não se altera, da mesma forma que as transições de energia de um átomo de césio são muito bem conhecidas. E isso vale para todas as definições que a gente possui aqui. Se vocês acharem interessante e quiser que eu faça um vídeo comentando cada uma dessas definições, o que são todas essas coisas aqui, comenta aí que eu faço um vídeo sobre. Para a gente entender a necessidade de fazer conversões, precisamos antes entender a questão das escalas. Um jeito intuitivo da gente pensar em escala é pensar na diferença de dimensão dos objetos que compõem o nosso universo. Então, por exemplo, a formiga ela tem um determinado tamanho. Nós, seres humanos, temos um tamanho significativamente maior do que uma formiga. Então a gente está numa escala muito diferente da formiga, né? Aí você pega o planeta Terra, ele está numa escala muito diferente da nossa e também da formiga. Aí se você pega o Sol, ele está muito distante do tamanho da Terra e assim por diante. Claro, aqui eu estou usando a grandeza de comprimento para a gente fazer essa análise, mas é válida para qualquer grandeza. Essas quantidades que a gente está medindo pode ter valores muito diferentes um do outro. Um pode valer 1, né? Imagina a energia de 1 joule ou de 10 joules, 100, 1000, 10 milhões. Essa diferença de tamanho é o que a gente chama de diferença de escala. E por causa disso, temos os prefixos, que nos ajudam a descrever essas escalas de uma forma mais simples. Vamos considerar a massa solar, por exemplo. Perceba que a massa solar é de aproximadamente 1,9 vezes 10 a 30 kg. Esse vezes 10 a 30 significa que é esse número acompanhado de 30 zeros. É uma escala muito, muito, muito grande. Então, não seria viável a gente escrever, por exemplo, aqui 19891 e 30 zeros aqui, ó. Não vai nem caber nessa folha. Então, para a gente não ter que carregar essas contas gigantes, né, a gente tem essa definição de escala, de notação científica e de prefixos para ajudar a gente a escrever números muito grandes ou muito pequenos de uma forma mais amigável, né? E poupar espaço também. E ficar mais fácil de ler, né? A gente não sabe nem pronunciar um número gigante desse, né? No máximo até trilhão, quadrilhão e depois fica tudo esquisito. E, aliás, ó, fica como curiosidade o quão interessante é a forma que a gente consegue determinar com uma precisão muito razoável a massa do Sol. A gente usa simplesmente a terceira lei de Kepler, que não é uma equação difícil. Temos a constante π aqui, temos as massas aqui do planeta e da estrela, né, no caso o Sol, e o raio, além do período. Então veja, são grandezas muito simples que a gente já está acostumado a trabalhar. Lá em ondas a gente vê período, a gente trabalha muito com raio, na matemática, na física. É uma fração e não é nada muito complicado, é apenas uma fração que tem alguns expoentes, né, elevado ao quadrado, elevado a 3. Não é uma conta muito difícil de ser feita. E essa equação nos revela uma coisa extremamente importante de um objeto que está muito distante da gente. E podemos aplicar isso para vários objetos do sistema solar. Eu acho isso incrível. Com matemática e física do ensino médio, a gente consegue explorar uma boa quantidade aí dos fenômenos naturais do sistema solar. Isso é muito bonito.
Mas vamos voltar para a aula. Agora que tivemos toda essa introdução para entender a importância e de onde vem essa relação entre grandeza, unidade e as escalas, vamos entender os prefixos. Essa tabela resume para a gente os principais prefixos que a gente vai usar nos estudos da física. Esses prefixos aqui, né, por favor, não confundir com os prefixos do português, são simplesmente múltiplos e submúltiplos de 10 que a gente usa para determinar a escala das unidades e das grandezas que vimos anteriormente. Por exemplo, temos aqui o cent, que a gente representa pela letra C. Né? Essa potência é de base 10 elevado a menos 2. Em decimal, a gente tem 0,01. Ou seja, se eu estiver trabalhando, né, com alguma grandeza nessa escala de 0,01, faz muito sentido eu usar o cent como um prefixo da unidade que eu estiver trabalhando. Por exemplo, uma folha de caderno A4 que a gente usa, geralmente são objetos pequenos, certo? Não faz muito sentido a gente pegar e medir uma folha usando a unidade metro, porque é muito raro ter uma folha que possui mais de 1 metro. Então, a gente vai usar centímetros, por exemplo. Essa folha tem 30 centímetros. Esse C é o C do cent, né? Ele significa centímetro. Então, cent é a escala, o Czinho é a escala, e esse M é a unidade, que é metro, que está relacionada à grandeza de comprimento. Percebeu como que os três conteúdos se relacionam? É muito importante a gente ter essa distinção do que é a unidade, do que é a escala e do que é a grandeza. Isso vai ajudar muito na hora de você interpretar um exercício de física. Por outro lado, se eu quiser medir a Terra, por exemplo, né, a circunferência da Terra, não faz muito sentido eu usar uma régua que mede em centímetros, nessa escala de centímetros, porque a Terra ela é muito grande. Então aqui já faz mais sentido a gente medir ela em quilômetro, né? Ou alguma unidade até maior, ou próxima a essa escala. Como a gente está vendo aqui, poderíamos usar, por exemplo, quilo, mega, giga, que são valores bem próximos, né, de escalas compatíveis com o tamanho da Terra. Acredito que aqui a gente usa quilômetro por ser mais fácil de assimilar, já que quilômetro é uma unidade presente nos nossos carros, não nos nossos, porque eu não tenho, mas nos automóveis, né, e em praticamente todos os objetos com velocidade que a gente descreve aqui na nossa escala estão em quilômetros por hora. Mas não faria sentido a gente medir a Terra por centímetro, que ela possui uma escala muito grande de comprimento. Então, esse quilo aqui é referente a esse casinho, a esse quilo que está na escala de 10 à terceira, né, ou 10 ao cubo, que representa 1000. Ou seja, ó, saímos de uma escala de 0,01 para uma escala que vale 1000. Ter essa noção de diferença de escala vai ajudar muito a analisar problemas físicos. Então agora eu acho que já deu para esclarecer. Vamos resolver o exercício. Um jeito muito prático de realizar essas conversões é pegar esses nomes e símbolos, né, que a gente viu, essas potências de base 10, do maior para o menor, e colocar em uma linha, igual temos aqui, né, dos valores maior, começando da esquerda para a direita. Ó, por exemplo, pegamos do quilo ao milo aqui, que a gente tinha, né? Então, o K é elevado a 10 à terceira. Então, ele é o nosso primeiro aqui, que ele é o maior. Aí, o hecto é o nosso H aqui. Aí, temos o deca. Temos o próprio metro, né? Que a gente está aplicando na unidade metro. Temos o deci. Temos o centi e o mili. Quando a gente aplica na grandeza metro, fica quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro em si, que é a nossa unidade base, decímetro, centímetro e milímetro. E agora as conversões ficam fáceis, porque todas estão na potência de base 10. Então a gente pode ou multiplicar ou dividir elas de forma proporcional.
E a regrinha aqui é a seguinte: sempre que eu quiser converter uma determinada unidade para uma outra unidade que está à minha direita, eu vou multiplicar. E se ela estiver à minha esquerda, eu vou dividir por 10. Multiplico por 10 ou divido por 10. Porém, isso vai depender da quantidade de casas que a gente vai ter que fazer. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho 100 metros aqui em cima e eu quero transformar em centímetros. Estamos aqui no metro, certo? Então precisamos andar 2 casas até o centímetro. Para a direita, ó. 1, 2. Veja que multiplicamos por 10 e depois multiplicamos por 10 novamente. Ou seja, 10 vezes 10 é 100. Então, transformar metro para centímetro é a mesma coisa que multiplicar por 100. Então, ficaria 100, que é a nossa quantidade inicial, vezes 100 dessa nossa regrinha da conversão. Vai ficar 1 vezes 1, que dá 1, e repete os zeros. Então, 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Ou seja, 100 metros é a mesma coisa que 10.000 centímetros. Se fosse metros para milímetros, a gente ia multiplicar por 1.000, porque ficaria vezes 10, depois vezes 10 e vezes 10. Então, 10 vezes 10, 100, e 10 vezes 100, 1.000. Ou seja, sempre que eu estiver fazendo essa conversão para uma unidade da direita, eu multiplico vezes a quantidade de casas que eu tenho. 2 quilômetros, por exemplo, se eu quiser transformar em centímetro, eu vou usar a mesma regra. Né? Perceba que agora eu vou pular muitas casas. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso aqui seria a mesma coisa que 10 elevado a 5. Então, seria 2 vezes 10 elevado a 5 centímetros. Tá vendo por que a notação científica ela já ajuda a gente? Isso aqui é uma resposta válida. Né? Eu não preciso escrever aquele monte de zeros. Né? Só se as alternativas te obrigarem, mas a gente não precisa. E o caminho inverso é a mesma regra, só que a gente vai dividir esse número. Então, por exemplo, se eu estou aqui em centímetro e eu quero transformar em metro, eu vou dividir por 10 elevado a 2. Então, se eu tenho 100 centímetros e eu quero esse valor em metro, vai ficar 100, que é a quantidade inicial que a gente tem, dividido por 10 vezes 10 dá 100 também. Então, 100 dividido por 100 é 1 metro. Ou seja, 100 centímetros é a mesma coisa que 1 metro. Agora sim estamos prontos para resolver os exercícios. E se você estiver gostando da aula até aqui, por favor, considere se inscrever no canal para ajudar esse humilde professor que está tentando crescer no YouTube. E se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. No item A, queremos transformar 1 metro em centímetro. Olhando a nossa tabelinha aqui, né, a gente já tinha feito um exemplo desse. Então, temos o metro e vamos andar 2 casas para a direita. Né? Se é para a direita, a gente vai multiplicar pela quantidade de casas. Então, vezes 10 e vezes 10, que dá 100. Então, é a mesma coisa que 1 vezes 10 elevado a 2, mais 10 elevado a 2 é a mesma coisa que 100. Então, 1 vezes 100 é simplesmente os 100 centímetros. É a nossa resposta. Na B, temos o inverso, né? Que é 1 centímetro transformado em metro. A gente faz o mesmo caminho, só que agora a gente vai dividir, porque ele está indo da direita para a esquerda, ele está diminuindo. E essa é uma noção interessante, tá, pessoal? Se eu estou transformando para uma unidade da direita, que é menor, o resultado ele é sempre maior. Né? Como você pode ver, 100 é maior que 1. E o inverso também é válido. Se eu estou transformando uma unidade, saindo aqui de uma unidade menor para uma unidade de escala maior, esse número vai ser reduzido. Então, a gente tem que ter um número aqui menor que 1 como resultado. E de fato vamos ter, né? Porque 1 vai ficar, como está indo para a esquerda, né? Vai ficar dividido por 10 elevado a 2, que é 1 dividido por 100, que é a mesma coisa que 0,01. Na C temos 1 metro em milímetro. Bom, 1 metro em milímetro, a gente vai andar 3 casas para a direita, então vai multiplicar por 10 elevado a 3. 10 elevado a 3 é a mesma coisa que 1.000, né?
10 vezes 10, 100. 10 vezes o 100, 1000. Então vai dar 1000 milímetro. E cuidado para não confundir também milímetro com mililitro, né? Um é unidade de comprimento e o outro também é, né? Na prática é comprimento, né? Só que é de volume. E a gente aqui na cinemática, a gente provavelmente nem vai usar essa unidade, tá? Só depois com hidrostática para falar de pressão, volume e essas coisas. AD, temos 1 quilômetro em metro. Olha, novamente, a gente está indo para a direita. Então, é 1 vezes... Ó, são 3 casas para a direita, então 10 a terceira. Como a gente viu, né? Elevado a 10 ao cubo é 1000, então vai ficar 1000 metros. É um resultado que a gente já conhece bem, né? Intuitivamente. No E a gente tem 1 milímetro em metro, que é o inverso, né? Que a gente tinha feito na C. Então agora perceba que a gente está indo da direita para a esquerda, então agora precisamos dividir. Então é 1 vezes 10 a menos 3. Lembra da tabelinha? Temos essas duas formas, né? Você pode manter uma regra de sempre deixar multiplicando, mas aí você precisa lembrar dos sinais daquela tabelinha. Porque isso aqui é a mesma coisa que 1 dividido por 10 a terceira. Né? Aí você decide qual a melhor forma que você gosta de trabalhar, né? O ideal é você saber as duas, porque dependendo do caso você vai ter mais facilidade em usar uma ou a outra. Então aqui seria 1 dividido por 1000, daria 0,001 metros. Por fim, para a gente finalizar, temos 1 centímetro em milímetro. Veja aqui em cima na nossa tabelinha, a gente está partindo de centímetro para milímetro. Então, é uma multiplicação de uma casa só. Então, fica 1 vezes 10. Bem simples, né? 1 vezes 10, nada mais é que 10. Então, 1 centímetro é a mesma coisa que 10 milímetros. Então, para essa aula é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido, tenham aprendido e gostado daquela introdução. Eu sei que talvez eu prolonguei demais isso, mas eu acho que desde o início, principalmente se você está aí no primeiro ano do ensino médio, confia em mim, é melhor você ver isso de forma mais aprofundada agora do que ficar sofrendo depois, né? Você vai desenvolver uma intuição para resolver exercício de física bem melhor agora, já com todas essas ideias na sua cabeça. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.